Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio 64 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, é oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido, mas super importante. Todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também lá no site do Cognamentos, no cognamentos.com.br. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Já aproveita que você está ouvindo a gente na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @cognamentos. Segue a gente por lá. E como você já sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação, enfim. Se você está achando esse conteúdo relevante, eu só peço esta ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E agora, vamos para o nosso tema de hoje. Talvez você já tenha se pego pensando assim: eu vou mudar quando a situação melhorar, eu vou saber a hora certa. Daqui a pouco, talvez, quando tudo fizer sentido, eu vou mudar. Quando eu tiver certeza, eu decido. Essas frases têm uma aparência de maturidade, de prudência, de alguém que está sendo responsável, refletindo e não agindo por impulso. E às vezes isso é até verdade. Existem decisões que pedem tempo. Existem contextos em que pausar faz muito sentido. Existem situações em que ganhar mais informações é uma atitude muito inteligente. O problema é quando essa espera vira um estilo de funcionamento. Quando você não está exatamente avaliando o melhor, você está apenas adiando o melhor. Com palavras bonitas, inclusive. Porque não é o momento certo, soa muito melhor do que eu não quero lidar com isso agora. Ou estou com muita insegurança. Soa mais racional, mais organizado, até mais adulto. Só que muitas vezes, por baixo dessa frase elegante, existe uma forma bem humana de indecisão. E aqui já vale um esclarecimento importante. Este não é um episódio sobre procrastinação, que até tem relação com tomada de decisão, claro que tem. Mas sobre isso eu já abordei lá no episódio 56. Também não é sobre empurrar a tarefa com a barriga, não é sobre o boleto, planilha, academia na segunda-feira ou responder o e-mail que está aberto há 8 dias e já virou até uma peça decorativa da sua própria ansiedade. Hoje a conversa é outra. É sobre esperar as condições ideais para tomar decisões. É sobre essa fantasia de que existe uma hora perfeita para mudar, para escolher, terminar, começar, aceitar, recusar, sair, ficar, tentar, ajustar. Aliás, indo mais fundo, até mesmo que existe uma decisão certa. É sobre a ilusão de que a vida, em algum momento, vai entregar clareza completa, segurança suficiente, emoção regulada, motivação alta, cenário sempre favorável, céu aberto e trilha sonora inspiradora ao fundo. E um spoiler científico, quase nunca funciona assim. E eu falei quase, só por precaução mesmo. A psicologia da tomada de decisão mostra há bastante tempo já que seres humanos não decidem com informação total, nem com racionalidade perfeita. A gente decide com racionalidade limitada, com atenção parcial, com vieses, com atalhos mentais
e com aquilo que está disponível no momento. Isso não significa que a gente decide mal o tempo todo. Significa apenas que decidir sempre envolve alguma dose de incerteza. Porque afinal de contas, quando eu decido por um caminho, estou não decidindo por todos os outros. Em outras palavras, a decisão humana real não acontece num laboratório ideal da mente. Ela acontece no meio da vida, no meio do cansaço, no meio das emoções, no meio das responsabilidades, no meio das informações incompletas, no meio de uma cabeça que quer garantia onde só existe probabilidade. E talvez esse seja o primeiro ponto importante aqui. Esperar certeza absoluta antes de decidir não é prudência. É pedir à vida uma condição que ela normalmente não oferece. A busca pelo momento certo costuma vir como uma promessa implícita. Quando a hora chegar, eu vou sentir, como se existisse um marcador interno, uma espécie de semáforo psicológico que um belo dia ficasse verde e te dissesse assim: agora vai, agora está seguro, agora você pode ir sem medo. Só que na prática, esse semáforo muitas vezes nunca fica verde. No máximo ele pisca em amarelo duvidoso e você ainda tem que chamar alguém do CET emocional para interpretar. E por quê? Porque o desconforto não é um sinal confiável de que a decisão está errada. Muitas vezes ele é apenas um sinal de que a decisão importa. Decisões importantes costumam gerar ambivalência. Geram medo, luto, dúvida, excitação, culpa, alívio, insegurança. Às vezes tudo isso no mesmo pacote, ao mesmo tempo, sem instruções de montagem. Então, se você estiver esperando um estado interno completamente limpo, calmo e coerente para agir, há uma boa chance de você continuar esperando. Isso se conecta com uma discussão essencial. Existe uma diferença entre falta de informação e falta de conforto emocional. Às vezes, de fato, o problema é a informação, você ainda não sabe o suficiente. Ainda faltam dados, contexto, alternativas, conversa, avaliação, validação. Nesses casos, esperar pode ser bem estratégico. Mas muitas vezes não é isso que está faltando. O que está faltando é a vontade, é o desejo de não sentir o desconforto que vem junto com a decisão. E isso é compreensível. Quando você decide, você fecha portas. Quando você decide, você assume riscos. Quando você decide, você abre mão da fantasia de que poderia manter todas as opções vivas para sempre. E manter opções abertas é psicologicamente sedutor, porque dá a ilusão de liberdade sem cobrar o preço da escolha. Só que opção aberta demais, por tempo demais, também vira prisão. A literatura em psicologia mostra que intenção e comportamento não andam tão juntos quanto a gente gosta de imaginar. Querer fazer algo não garante que esse algo vai acontecer, especialmente quando a intenção é vaga e não se transforma em plano concreto. Então pensar, um dia, quando for a hora, eu mudo, pode até dar a sensação de movimento interno, mas na prática, frequentemente, mantém tudo no seu devido lugar, tudo paradinho. É um tipo de adiamento sofisticado. A intenção fica lá, bonita, bem intencionada, quase inspiradora, mas ainda não virou comportamento, ainda não virou escolha, ainda não virou compromisso. E intenção sem estrutura costuma só ser esperança com boa oratória. Isso aparece inclusive em pesquisas sobre implementação de intenções, quando a pessoa sai do eu quero e entra no qual o meu primeiro passo, ou ainda quando estabelece uma data, um marco concreto. Não porque ela virou uma pessoa superior, mas porque o comportamento ganhou forma, ganhou contexto, ganhou gatilho, ganhou lugar no mundo real. Isso é importante porque o momento certo, do jeito como muita gente imagina, é uma categoria muito vaga. Ele não diz quando, não diz como, não diz qual é o limiar mínimo de informação necessário, não diz o que precisa estar diferente, não diz o que conta como sinal suficiente. É quase uma senha emocional impossível de validar, e quando uma regra interna é impossível de validar, ela vira um mecanismo perfeito para não agir nunca. Existe um elemento interessante nesse processo, um alívio imediato, parecido com aquele que eu falei no episódio sobre a procrastinação. Quando você adia uma decisão difícil, acontece algo rápido e silencioso. A ansiedade baixa um pouco, a pressão diminui, a cobrança interna dá uma recuada. Você sente por alguns minutos, horas ou dias que escapou de alguma coisa pesada. Esse alívio não resolve o problema, mas ele recompensa a fuga do problema. E comportamentos que trazem alívio imediato tendem a se repetir, especialmente quando a pessoa aprende a evitar experiências internas difíceis no curto prazo. Esse ponto é fundamental. Muitas vezes a pessoa diz que está esperando o momento certo, mas o que ela está fazendo na prática é regulando a emoção no curto prazo. Ela não está escolhendo o melhor tempo,
Ela está escolhendo o menor desconforto disponível agora. Isso não é burrice nem fraqueza, é um processo de aprendizagem. O problema é que o curto prazo faz propaganda enganosa. Ele vende alívio como se vendesse solução. Só que alívio não é solução. Às vezes é só uma pausa. Às vezes é só esquiva bem embalada. Às vezes é só um eu lido com isso depois. E esse depois chega usando o mesmo terno de hoje. Outro ponto importante, nós não apenas evitamos desconforto, nós também pensamos mal sobre o futuro. E mal aqui é no sentido técnico mesmo. A literatura sobre previsão afetiva mostra que nós costumamos errar quando tentamos antecipar como vamos nos sentir depois de eventos futuros. A gente tende a superestimar a duração e intensidade de certos impactos emocionais e subestimamos nossa própria capacidade de adaptação. Traduzindo para a vida real, você imagina que se escolher errado vai ser insuportável, vai acabar com todas as outras possibilidades de escolha. Ou que se mudar de ideia depois, isso vai piorar porque você falhou. Ou que sair de um caminho vai desmoronar por dentro. Só que em geral, as pessoas se adaptam mais do que prevêem. Isso não significa que toda decisão é leve, nem que toda escolha vai dar certo. Isso significa que a cabeça costuma fazer trailers dramáticos de filmes que, na prática, são bem menos apocalípticos do que imaginamos. E quando você acredita demais nesses trailers, fica difícil decidir. Aí entra uma armadilha muito comum: pensar em decisão certa versus decisão errada. Esse formato binário atrapalha muito. Primeiro, porque ele simplifica demais uma realidade que é dinâmica. Segundo, porque ele transforma a decisão em julgamento moral ou em prova final de competência. E terceiro, porque ele ignora um fato básico: decisões são tomadas com base nas informações disponíveis naquele momento, no momento presente. Quando as informações mudam, a decisão pode mudar também. E isso não quer dizer que a decisão anterior estava errada, quer dizer que ela foi atualizada. Esse é um dos pontos mais importantes nesse episódio. Você não decide com informação futura, você decide com a informação presente. Se depois você aprende mais, vê melhor, compreende mais nuances, percebe custos que não estavam tão claros, ou reconhece que suas prioridades mudaram, faz sentido revisar a sua decisão. Isso não é incoerência, isso é adaptação. Em muitos casos, é exatamente o que pessoas psicologicamente mais flexíveis fazem. Elas ajustam o comportamento à luz de novas contingências, em vez de se prender rigidamente a uma escolha anterior só para não parecerem erradas. Pense numa decisão profissional, por exemplo. Você aceita um trabalho com a informação que tinha. Depois de alguns meses, descobre aspectos de cultura, de rotina, de impacto sobre a sua saúde, do espaço para o crescimento que você não podia conhecer plenamente antes de estar lá. Ajustar sua rota depois disso não significa que aceitar aquele trabalho foi necessariamente um erro. Significa que a experiência gerou uma nova informação. Aliás, esse é outro ponto que a fantasia do momento certo costuma esconder. Muitas informações só aparecem depois da ação. Você não conhece certas coisas pensando sobre elas. Você conhece vivendo. A experiência direta é uma forma central de aprendizagem e atualização de crenças. Então, esperar saber tudo antes de agir é, em muitos contextos, impossível, porque parte do que você precisa saber só será revelado pelo próprio movimento, pela própria experiência. Em outras palavras, ação não é apenas consequência de informação, ação também produz informação, e isso muda a lógica interna das coisas. Se agir produz informação, então ficar parado esperando clareza completa pode ser justamente o que impede a clareza de surgir. E é por isso que o critério útil raramente é "eu tenho certeza". O critério útil costuma ser algo mais humilde, um pouco mais funcional, assim. Eu tenho informação suficiente para dar o próximo passo? Eu tenho elementos mínimos para testar uma direção? Eu sei o bastante para começar sem me colocar em risco desnecessário? Perceba que isso não exige perfeição, exige viabilidade, exige uma noção mais realista de decisão, porque muita gente espera da decisão aquilo que a decisão não foi feita para entregar, paz total antes do movimento. Só que paz total antes do movimento não é um bom critério, não. Às vezes é até o contrário. Em certos momentos, o que parece paz é apenas uma anestesia produzida pela espera. A pessoa chama de calma o que na prática é suspensão, chama de prudência o que na prática é congelamento. E aí entra uma diferença importante entre movimentação e compromisso. Existe uma valorização muito grande da ideia de que quando eu estiver realmente motivado,
Só que as evidências sugerem que motivação sozinha é volátil demais para sustentar comportamento de forma confiável. Intenção ajuda, claro, desejo importa, mas o que mais aproxima comportamento de ação concreta costuma ser a especificação do plano e o compromisso com ele, especialmente quando surgem obstáculos. Além disso, nem sempre a motivação antecede a ação. Às vezes ela vem depois, como resultado de ter começado. Quando você anda um pouco, ganha alguma atração, vê algum efeito, percebe que sobreviveu ao começo e isso aumenta a disposição para continuar. Muita gente fica esperando vontade para iniciar, quando em muitos casos, iniciar é justamente o que fabrica parte da vontade. É menos romântico, eu sei, mas é muito mais útil. E aqui a conversa encosta em um conceito que ficou muito importante nas terapias contextuais mais contemporâneas: a flexibilidade psicológica. De forma simples, é a capacidade de entrar em contato com pensamentos, emoções, sensações difíceis, sem deixar que eles definam completamente o comportamento, mantendo ações orientadas por valores e objetivos. E isso importa muito para decisões, porque a pessoa flexível não precisa esperar motivação perfeita, segurança perfeita ou ausência de medo para agir. Ela consegue reconhecer: eu estou desconfortável, mas isso não me impede necessariamente de dar um passo coerente com o que importa. Essa ideia é muito funcional porque desloca o eixo de vida de agir quando eu me sentir pronto para agir o que eu sinto, sem ser governado inteiramente por isso. Não é desprezar a emoção e não é terceirizar toda a decisão para ela, porque emoção informa, mas não precisa comandar tudo. E sim, claro, existem decisões em que prudência, tempo, reflexão são indispensáveis. Não se trata de definir impulsividade. O ponto não é decida logo a qualquer coisa. O ponto é não transforme desconforto em prova de que ainda não é a hora. E não transforme dúvida em sinal automático de que decisão está errada. Dúvida acompanha muitas escolhas boas. Medo acompanha muitas mudanças necessárias. Ambivalência acompanha até transições muito desejadas. Você pode querer muito uma coisa e ainda assim sentir medo. Você pode estar indo numa direção assertiva e ainda assim sentir insegurança. Você pode tomar uma boa decisão e ainda assim sentir desconforto. Sentir não invalida. Outra armadilha comum do momento certo é a idealização de consistência. Como se as pessoas maduras fossem aquelas que sempre sabem o que querem, sentem convicção linear e nunca revisam a rota. Só que isso é mais fantasia do que saúde psicológica. Ser capaz de revisar, recalibrar e até mesmo voltar atrás em uma decisão quando o contexto mudou ou a informação aumentou pode ser um sinal de inteligência emocional, não de fracasso. O contrário também acontece. Gente que insiste numa decisão só para não parecer incoerente, mesmo quando já está claro que ela deixou de fazer sentido. E aí a pessoa troca o medo de errar pelo compromisso com o erro prolongado. Não parece uma troca muito vantajosa, não. O pensamento dicotômico, certo ou errado, tudo ou nada, sucesso ou fracasso, ele é sedutor porque ele dá simplicidade, ele simplifica demais as coisas. Mas a vida raramente coopera com esse formato. Entre certo e errado, existe contexto, existe time relativo, existe custo aceitável, existe aprendizagem, existe revisão, existe o foi a melhor decisão que eu podia tomar com o que eu sabia naquela hora. Isso é uma frase muito mais adulta do que eu precisava acertar de primeira. Aliás, acertar de primeira é uma meta estranha para a maioria das decisões complexas. Relações, carreiras, mudança de cidade, transições de rotina, escolhas importantes na vida. Tudo isso tende a exigir ajuste fino. A pessoa não acerta como quem responde um gabarito. Ela vai calibrando, vai conhecendo melhor a si mesma e ao contexto, vai reconhecendo limites, desejos, recursos, custos, impactos. É bem menos cinematográfico, mas é bem mais verdadeiro. Tem outro detalhe importante. Esperar demais também comunica algo para o próprio cérebro. Comunica que decidir é perigoso, que escolher é um terreno de ameaça, que mudar pede uma segurança inalcançável. E quanto mais você reforça essa mensagem, mais pesado o processo decisório vai ficar. Em algum momento, a espera deixa de ser preparação e vira intimidação. Você não está ficando mais pronto, você está ficando mais assustada. Porque a decisão cresce na imaginação, ela vai ficando maior, mais simbólica, mais definitiva. A cabeça vai anexando significado demais à escolha.
E que talvez fosse apenas um próximo passo, passa a aparecer uma redefinição total da sua existência. E aí trava tudo. Porque uma forma útil de sair da ilusão do momento certo é reduzir a escala da pergunta. Em vez então de qual é a decisão certa para o resto da minha vida, talvez algo mais próximo de qual o próximo passo mais coerente com o que eu sei hoje, o que eu posso testar sem precisar transformar isso em uma sentença final, qual a decisão pequena que já vai me dar uma informação nova. Esse movimento diminui a fantasia da escolha perfeita e aumenta a chance de contato com a realidade. E a realidade, apesar de menos glamurosa, costuma ajudar mais do que a fantasia. Porque a fantasia do momento certo vende a ideia de que um dia você vai se sentir completamente alinhada. A realidade mostra que na maior parte das vezes você vai se sentir suficientemente capaz para tentar, e isso basta. Talvez não para resolver tudo, mas para sair do lugar. Outro ponto importante é reconhecer que existem custos em não decidir também. A espera costuma ser vendida internamente como neutra, mas ela raramente é neutra. Às vezes custa energia mental, às vezes custa oportunidades, às vezes custa meses ou anos de permanência em contextos que já não fazem mais sentido. Às vezes custa a própria percepção de agência, porque a pessoa vai se acostumando com uma vida vivida em suspensão. Não decidir também é uma decisão, com efeitos, com custos, com consequência emocional, e curiosamente esses custos às vezes ficam invisíveis porque são graduais, eles não explodem, eles gotejam. É a vida sendo adiada em pequenas parcelas suportáveis, até que um dia a pessoa percebe que estava esperando a hora certa para viver uma fase que já passou. Não é uma ideia alegre, eu sei, mas é bem útil, bem prática, porque ela devolve o peso ao presente. Talvez o ponto mais importante de todos seja este. Você não precisa transformar decisão em identidade. Uma escolha não precisa dizer quem você é para sempre. Ela pode apenas expressar qual é o melhor movimento possível agora, dadas as informações, os recursos, os limites e os valores disponíveis neste momento. Agora. Não para sempre. Esse agora é crucial. Porque o agora é o único tempo em que a decisão existe de verdade. O futuro idealizado é um ótimo lugar para prometer mudanças, mas não é o lugar onde o comportamento acontece. Comportamento acontece no presente, com dados imperfeitos, com emoções misturadas, com alguma hesitação, com o corpo ainda tenso, com a cabeça tentando negociar mais prazo. E ainda assim, com a possibilidade de ação. Então talvez seja útil trocar a pergunta qual é o momento certo por outras perguntas mais honestas. Eu estou esperando uma informação ou um alívio? Eu preciso de mais dados ou de mais coragem para tolerar o desconforto? Eu estou tentando decidir melhor ou apenas evitar a sensação de decidir? O que é que eu já sei hoje que talvez eu esteja fingindo que ainda não sei? Qual é o próximo passo possível sem exigir certeza total? Essas perguntas não dão conforto instantâneo, mas dão uma excelente direção. E direção costuma ser mais útil do que um conforto quando o assunto é mudança, porque mudar quase nunca começa com convicção absoluta, muito menos com conforto. Mudar começa com contato suficiente com a realidade para perceber que continuar igual também tem um custo. Mudar começa quando a pessoa aceita que não vai ter garantias completas. Mudar começa quando ela entende que revisão não é fracasso. Mudar começa quando ela abandona a lógica infantil da decisão certa versus errada e passa a operar com uma lógica mais madura. Decisão possível, decisão contextual e decisão ajustável. E isso não é pouco, é uma forma muito mais elegante de viver. No fundo, a ilusão do momento certo promete proteção, mas muitas vezes entrega paralisia. Já a ação imperfeita, quando feita com algum critério, não promete paz imediata, mas oferece algo muito melhor: aprendizagem, movimento, atualização e possibilidade real de ajuste. Então, talvez o ponto não seja esperar a hora certa para mudar, talvez o ponto seja perceber que a hora certa não chega pronta. Ela é construída quando você para de exigir garantia total e começa a agir com honestidade diante do que sabe hoje. E se amanhã você souber mais, você ajusta. E isso não quer dizer que você errou hoje. Quer dizer apenas que você
continuou aprendendo. Talvez essa seja uma das definições mais saudáveis de maturidade. Não a capacidade de acertar sempre, mas a capacidade de decidir com o que tem. Revisar sem se punir e seguir em movimento sem transformar cada escolha em um tribunal. A vida não pede perfeição para começar. Na maior parte do tempo, ela pede presença, algum critério e disposição para corrigir a rota. O resto é só marketing interno da ansiedade. E convenhamos, ela já tem orçamento demais. Um forte abraço e até o próximo episódio.